Feliz sábado, Nova Semente! Que alegria estarmos juntos na casa do nosso Pai, na casa do nosso Deus, para louvarmos o seu nome. Você que nos acompanha virtualmente também é mais do que bem-vindo, porque essa também é a sua casa. Hoje eu gostaria de te lembrar que você é uma obra linda da criação de Deus. Nós fomos feitos à sua imagem, à sua semelhança, e nós fomos criados para adorar ao nosso Deus. A Bíblia, no livro de Romanos 11, diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você foi feito por ele, para louvar o nome de Deus, e é exatamente isso que nós vamos fazer. Eu te convido a se levantar para que a gente possa, neste momento, em louvor, adorar e glorificar o nome de Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele,
Antes de nós orarmos, eu quero compartilhar com vocês aqui um texto da palavra que está no livro de Lamentações, capítulo 3, os versos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Às vezes a gente chega aqui na igreja carregando pesos que ninguém conhece. E eu tenho certeza que dentre as centenas de pessoas que estão aqui hoje, e talvez as milhares que acompanham essa transmissão pela internet, alguns vieram felizes, outros chegaram aqui preocupados, talvez com alguma questão de família, de saúde, de trabalho, de finanças, de relacionamento, preocupados talvez com alguma decisão importante que tem que tomar. Mas esse texto, ele traz para a gente uma lembrança importante de que se nós estamos aqui não é pelas nossas próprias forças, não é porque somos fortes, mas é porque a misericórdia de Deus nos conduziu até aqui e nos sustentou até hoje. Porque se Deus nos tratasse de acordo com as nossas falhas, com o nosso próprio ser, eu tenho certeza que nenhum de nós estaríamos aqui de pé. Mas a misericórdia de Deus é que faz com que a cada dia, a cada manhã, nós tenhamos uma nova oportunidade. Todas as manhãs, Ele renova para nós a sua graça, o seu amor e a sua fidelidade. E é exatamente por isso que nós podemos orar com confiança, nós podemos nos achegar a Ele, porque Deus é um Deus de amor, um Deus que ouve a oração de seus filhos. E assim, nós podemos entregar a Ele todo o peso que nós carregamos, agradecer pela misericórdia que já recebemos e continuar confiando de que Ele continuará cuidando de nós todos os dias, porque a fidelidade de Deus não muda. Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar para falarmos com Deus. Santo Deus e eterno Pai, glórias nós te damos, Senhor, e agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Agradecemos ao Senhor porque todos os dias a sua misericórdia se renova em nossas vidas e o Senhor nos dá mais uma oportunidade e nós somos gratos ao Senhor por isso. Nós queremos entregar ao Senhor tudo aquilo que está pesado nas nossas vidas, pedir ao Senhor que esteja com aqueles que estão com algum problema de saúde, de família, de trabalho, relacionamentos. Enfim, o Senhor sabe o que se passa no coração de cada um e o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Entregamos ao Senhor também a nossa comunidade, pedimos ao Senhor que continue nos ajudando a seguirmos firmes na fé e que ao sairmos daqui no dia de hoje nós possamos receber a transformação que vem pelo poder do Espírito e que das portas para fora dessa igreja nós possamos continuar compartilhando fé, amor e esperança. Dá-nos o teu perdão, dá-nos a certeza da salvação, dá-nos a tua paz, o teu amor, o entendimento que vem de Cristo Jesus. Conduza-nos, Senhor. Nós oramos em nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sempre, amém. Qual das promessas da Bíblia, as promessas de Deus você mais gosta? Já parou para pensar? Qual que é a sua promessa preferida? Quando a gente era pequeno, muitas vezes, eu não sei quem lembra das caixinhas das promessas, vocês lembram? Que a gente se reunia e aí as pessoas passavam uma caixinha, cada um tirava um papelzinho.
E aí a gente lia cada uma promessa. Quando a promessa não era muito boa, a gente olhava para a pessoa e falava, Mas eu trouxe algumas promessas para a gente refletir. A gente vai fazer igual escola. Sabe quando a professora começa uma frase e a turma termina? Vamos ver se vocês conhecem essas promessas. Olha só. Uma promessa promete para a gente forças. Está em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor... vocês entenderam a brincadeira. Ok. Então, primeiro foi sobre forças. Olha só, a próxima promessa sobre descanso. Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu... Coisa linda, né? Outra promessa, ó. Que Deus não nos abandona. Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias. Mas tem muita promessa, né? Olha só essa. De vida eterna. De João 3,16. Deus deu seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça. Vida eterna. Alegria no choro. Salmo 35. O choro pode durar uma noite, mas... Vocês estão afiados, parabéns. Olha só. Amparo. Salmo 37:24. Talvez não seja tão conhecido, mas o homem bom, ainda que caia, não ficará prostrado. Tem outra também aqui, ó. Proteção contra o mal. Esse é bem conhecido. Salmo 127. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a sua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua... Até quando? Desde agora e para sempre. Também tem sobre o medo. Ainda que eu ande pelo vale... Não? Tem mais ainda, tem muitos aqui, eu não vou conseguir ler todos. Mas olha só, ânimo quando as coisas dão errado. João 16:3. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, porque eu já venci o mundo. Tem também família. Tem gente que não tem família, olha o que diz aqui, Isaías 49:15. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais esquecerei de ti. Um lar. Tem gente que não tem um lar, um cantinho. Olha o que promete aqui em João 14:3. Vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e preparar-vos o lugar, virei outra vez e vos levarei. E aí, o que eu mais amo... O cabelo está atrapalhando. O que eu mais amo e que toca o meu coração está em Apocalipse 21:4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte. Vocês desanimaram agora? Não haverá mais morte. Quantas promessas lindas, né? E eu perdi alguns minutos aqui, ó, já estou atrasada para ler algumas. Agora a minha pergunta é, com tantas promessas lindas, por que eu e você não confiamos? Por que a gente duvida? Tem promessa para tudo. Para choro, para quem não tem família, para quem não tem casa, para quem está triste, para quem está cansado, para quem está ansioso. Por que a gente não confia? Sabe por que a gente não confia? É porque nesse mundo alguém já traiu a gente. Um colega de trabalho que disse que ia guardar um segredo. Um colega de trabalho que disse que estava com você e roubou sua ideia. Um cônjuge que disse que prometeu ficar para sempre e não ficou. E aí as pessoas fizeram promessas para a gente e a gente parou de confiar em Deus porque a gente acha que Deus é como homem. Mas olha o que a Bíblia diz em Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso promete e deixa de cumprir? Para de comparar Deus com os homens. Ele é Deus, Ele é Criador, Ele é Pai, Ele é Supremo. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Essa semana a gente está, nos nossos 4 pilares, a gente está falando sobre tempo. E eu tenho um desafio para você. Eu quero desafiar você a cada dia dessa semana. Começa o dia com uma promessa e fica repetindo ela. Na confiança de que o seu Deus, eterno, Criador, Supremo, vai cumprir.
Vocês sabem também que esse é o momento de dízimos e ofertas. E vocês podem também entregar os seus tesouros, confiando os dízimos e as ofertas a Deus, através do QR Code e também da chave Pix. Sejamos liberais. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti. Que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Senhor, meu Deus, fiel a mim. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Que pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oremos. Bom Pai, nós trazemos para Ti, entregamos a Ti agora nossas ofertas e nossos dízimos, porque confiamos que o Senhor está sobre tudo.
E nós pedimos, Senhor, que possamos confiar a nossa vida financeira, nossa vida espiritual, emocional, social. O Senhor sabe onde estão as nossas dores e aonde precisamos que as suas promessas sejam cumpridas em nossa vida. Esvazia o nosso ser das nossas preocupações da semana, preocupações terrenas, e enche o nosso ser com o Espírito Santo, nos preparando para ouvir a Tua palavra, e que a gente guarde no coração para não pecar contra Ti. Nos ajuda a confiar em Suas promessas, Senhor, que sejamos como aquele pai que clamou: me ajuda na minha falta de fé. Fica conosco, fica com os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Agora chegou um momento muito especial. O momento onde nós vamos entregar não só a nossa voz, mas o nosso coração em louvor ao nosso Deus. Entre tantos pedidos e agradecimentos que nós temos no nosso coração, um talvez seja muito especial. E eu tenho certeza que essa gratidão é sua e minha também, porque nós somos gratos, porque o Senhor ressuscitou. Porque Ele vive, nós podemos ter certeza de um amanhã lindo e certo no céu. Então eu te convido a se levantar e juntos, alegremente, vamos louvar ao Senhor. Se você tem essa esperança que Ele vive, cante agora de todo o coração. Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar. Na cruz morreu, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em Suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor e sempre estar de Sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em Suas mãos agora está. Eu quero ouvir bem lindo, só a igreja. E quando Lindo! Eu não temerei. E você? Muito lindo. E agora todos. E eu viverei, pois vida nova me dará. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
já sabe que o livro de Salmos é uma coletânea de músicas e de canções. Então nós temos no livro de Salmos 150 músicas lindas e especiais. Na música 57, então no Salmo 57, nós temos um verso em especial, o verso 5, que diz que o nosso Deus deve ser exaltado nos céus e engrandecido na terra. E nós vamos cantar exatamente a mesma letra nessa canção. O nosso Deus é digno de ser exaltado nos céus e na terra. Então louve ao Senhor agora. Uma história bíblica muito conhecida é a história de Abraão. Você conhece essa história? Tanto que Abraão é conhecido como o pai da fé. Mas também é bem verdade que Abraão construiu essa fé no relacionamento com Deus. E em alguns momentos a sua fé de fato foi vacilante, ela oscilou. Na sua trajetória, em alguns momentos, Abraão se sentiu inseguro, sentiu medo. Ele mentiu mais do que uma vez dizendo que Sara não era sua esposa. Ele inclusive ouviu o conselho de Sara, porque ele sabia que o filho da promessa seria com Sara, mas ele ouviu o conselho para ter então um bebê com a sua serva. E entre fracassos e vitórias, um dia Abraão teve uma experiência real e transformadora com o Senhor em cima do monte. Abraão subiu e levou o seu filho Isaque e entregou ao Senhor para um sacrifício. Isaque não morreu, porque o Senhor providenciou um cordeiro. Mas o Senhor viu o coração de Abraão e viu essa entrega. E o Senhor então providenciou para que Isaque não morresse.
Nesse momento, nessa experiência, é onde a Bíblia nos diz em Gênesis 22:14, que foi a primeira vez que nasceu a expressão Jeová Jiré. Porque Deus vê, Deus providencia, Ele é o Deus que provê. Abraão, ele sempre teve muitas posses. Lá embaixo na planície, rebanhos não lhe faltavam. Ele tinha muitos cordeiros, mas ele precisou subir sem nada para entender que é Deus que provê tudo. Tantas gerações já se passaram, milhares de anos já se passaram e nós estamos aqui muitas vezes caminhando como Abraão. Em algumas vezes nós duvidamos, em alguns momentos nós queremos fazer as coisas do nosso jeito porque a gente acha que Deus demora demais. E eu não sei se você tem 1 milhão de cordeiros ou se você não tem uma única ovelha, mas de uma coisa eu sei: quem resolve os seus problemas é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O meu desejo hoje é que você cante essa canção confiando que o Senhor provê todas as coisas, e que você diga: haja o que houver, venha o que vier, nós acreditamos que o Senhor irá prover de novo, e quantas vezes for necessário, porque Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus que vê, Ele é Jeová Jiré. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jiré, irás prover de novo.
que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. O nosso Deus é um Deus que vê. O nosso Deus é um Deus que provê. Então clame ao Senhor mais uma vez. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo no que vejo, vivo no que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Querido Deus, nós descansamos na certeza da Tua provisão. E não fosse por ela, nós nem poderíamos estar aqui. Por isso que nesse momento, ó Deus, o nosso coração se enche de gratidão por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Pela oportunidade desse momento. E que agora, ó Deus, nada venha nos impedir ou nos atrapalhar de termos um encontro contigo. Que nada nos impeça de ouvirmos a Tua doce voz falando ao nosso coração. Então cuida de nós, ó Deus, e permaneça conosco. Nos abençoa nesse instante, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom dia, um feliz sábado para você. Seja muito bem-vindo à Nova Semente. Essa aqui é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia que existe com um propósito. Propósito de que a cada encontro nós tenhamos uma experiência real e transformadora com Deus. E antes de começar a mensagem dessa manhã, eu quero avisar você que de repente não sabe ainda, não baixou ainda, você vai ver aqui na sua tela. Nós temos agora o aplicativo da Nova Semente. Então, se você apontar para o QR Code, você vai ser mandado para o site. Mas se você entrar lá na sua App Store, seja do Android, do iOS, você vai digitar lá Nova Semente. E você vai ver o símbolo da nossa igreja e você vai baixar o aplicativo. Então eu convido você a entrar lá na sua loja de aplicativo, baixa o aplicativo da Nova Semente e depois, à tarde, não agora, tá bom? À tarde lá na sua casa, dá uma vasculhada, vê tudo que tem lá no aplicativo, porque tem muita coisa. Lá, por exemplo, você tem o link dos nossos cultos. Então, de repente, você pode entrar ali e encaminhar para alguém assistir o nosso culto no YouTube. Você vai ter ali as notícias dos eventos da Nova Semente, a agenda com os principais encontros que nós teremos aqui. Enfim, é muita coisa. Você vai ter lá uma aba para cada ministério da nossa igreja, para saber o que está acontecendo dentro de cada ministério. As atividades do Ministério Infantil, as atividades dos bravadores, dos jovens, enfim. Você vai ficar por dentro de tudo. Lá você também pode fazer o seu pedido de oração. Se você quer estudar a Bíblia, você pode fazer o seu pedido para estudar a Bíblia lá também. Então convido você que está conectado com a gente aí na internet, baixa lá também um aplicativo para você estudar a Bíblia conosco, saber quando acontecem as nossas classes bíblicas online. Você pode também pedir batismo lá. Você que quer se preparar para isso, quer agendar a data do seu batismo, você pode fazer o seu pedido através do nosso aplicativo. Então entra lá, dá uma olhada em tudo que tem. Só você pesquisar por Nova Semente na sua loja de aplicativo e você vai ficar por dentro de tudo. Muito bem. Tendo dado esse comunicado, então nós estamos dando continuidade à nossa série Sem Filtro, onde nós estamos refletindo sobre perguntas que Jesus fez ao longo do seu ministério, que de fato desconcertaram muita gente e desconcertam a gente também, fazem com que nós possamos parar para pensar um pouco no que Jesus está perguntando, por que Ele está perguntando, para a gente ter uma visão mais clara, uma percepção mais honesta da nossa realidade, da nossa condição. Lembrando que as perguntas que Jesus fez, elas não tinham o propósito de trazer informação que Ele não tivesse. Jesus não perguntava porque não sabia a resposta, pelo contrário.
As perguntas de Jesus tinham o propósito de trazer entendimento e compreensão a quem ele estava perguntando, para que essa pessoa pudesse tomar mais consciência e olhar para a sua realidade sem filtro, de uma maneira mais clara, com uma percepção mais profunda e mais completa a respeito da situação. E hoje nós vamos ver mais uma dessas perguntas que tinham esse propósito, feitas por Jesus. Se você está aí com a sua Bíblia, vá comigo até o Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. A gente vai ler uma das histórias relatadas nesse capítulo aqui, para começar. E é uma história muito conhecida, mas eu pretendo que nós olhemos para essa história de uma outra perspectiva. E de fato, estudando para poder trazer a mensagem para vocês, eu me deparei com algo que me impactou, me impressionou, e eu nunca tinha olhado para essa história com essa perspectiva. E eu espero que isso possa acrescentar algo para você, assim como acrescentou para mim também. Marcos capítulo 10, e a primeira história que nós vamos ler aqui, onde se encontra essa pergunta de Jesus, ela está registrada a partir do verso 41. E a Bíblia nos diz o seguinte. Perdão, eu dei o verso errado para o pessoal da mídia. É o verso 46 onde começa essa história. Marcos 10, 46. E ali diz assim, e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava, que lhe perguntou. Ou até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Aqui está a pergunta sobre a qual nós vamos meditar hoje, que Jesus fez: o que você quer que eu lhe faça? Mas antes de meditar nessa pergunta aqui, eu quero trazer para nós mais detalhes sobre esse contexto, para que a gente possa entender de fato a preciosidade que está sendo trazida por Jesus aqui, e o que Jesus quer de fato alcançar com essa pergunta feita a esse cego. A Bíblia começa apresentando esse personagem que nos outros evangelhos que descrevem essa mesma história, o seu nome não é mencionado. E pode ser que esse talvez nem seja o nome dele, porque a Bíblia o apresenta aqui como Bartimeu. Só que esse prefixo bar, no hebraico, significa filho. Então Bartimeu significa nada mais, nada menos do que o filho de Timeu. Então talvez alguém que nem era identificado pelo seu próprio nome, mas pela sua ascendência. Bartimeu. A Bíblia diz que ele tinha algumas características, e a primeira delas é que ele era cego. Interessante que depois, quando a gente vê o desfecho da história e ele vai fazer o seu pedido para Jesus, quando Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? O que ele responde para Jesus? Que eu torne a ver, ou que eu veja de novo. Ou seja, ele não era um cego de nascença. Para você entender um pouco melhor a condição desse homem, eu queria lançar um desafio para vocês que estão aqui e para vocês que estão nos assistindo pela internet. Feche os seus olhos por um instante.
Vamos fazer um exercício juntos aqui. Fechou os olhos? Fechou os olhos aí na sua casa? Vamos combinar o seguinte, tá bom? Vocês vão ter que voltar para casa agora de olho fechado. Tá bom? E vocês que estão aí em casa, teve gente que já regalou o olho, era para ficar com o olho fechado. E você em casa vai terminar o dia com o olho fechado. Combinado? Dá para encarar o desafio? Dá para chegar em casa assim? Não? Mas tem Uber, gente, chama o Uber. Você já imaginou a dificuldade que esse homem enfrentou? Dá uma angústia, né? Só de pensar no desafio de uma hora para outra você ter que começar a fazer as coisas sem enxergar. Essa foi parte da experiência de Bartimeu. Não sendo cego de nascença, em algum momento perde a sua visão e agora toda a sua vida precisa ser adaptada. Toda a sua vida precisa ser reprogramada. Toda a sua vida precisa agora ser repensada. Imagina as preocupações que não passavam no coração desse homem, porque agora, estando cego, naquela condição principalmente, no contexto da sua época, ele não teria condições de trabalhar. Ninguém o aceitaria naquela condição, até porque naquele tempo as pessoas pensavam que quem tinha uma deficiência era porque tinha cometido um pecado, então de certa maneira era considerado impuro também. Então agora reprogramar toda a sua vida, quantos planos e quantos sonhos estabelecidos por Bartimeu tiveram que ser reorganizados agora, reprogramados, repensados. Quantos desses sonhos e objetivos de vida caíram pelo chão agora, diante de algo que a vida lhe impôs. Não podendo trabalhar, não podendo através do seu esforço garantir o seu sustento e o sustento da sua família, ele se torna agora o que a Bíblia descreve na sequência. Porque ele não era somente cego, mas ele era um cego mendigo. Passou agora a depender da caridade das pessoas. Passou agora a depender de esmolas. Passou agora a depender de pedir e de contar com a benevolência das pessoas. Passou agora a não saber mais quando seria a sua próxima refeição. Passou a viver agora um dia após o outro. Olha a dificuldade que é imposta na vida desse homem. Os desafios que a vida lhe apresentou naquele momento. E aí diante disso, o que restou para Bartimeu? Essa imagem, essa cena pintada no começo dessa história. Bartimeu, diante de todo esse histórico de vida, ele está agora sentado à beira do caminho. E isso é muito emblemático para mim. Esse homem assentado à beira do caminho, isso é símbolo de alguém que resolveu assentar-se à margem, à beira, para ver a vida passar. E enquanto a vida das pessoas acontecia, enquanto a vida das pessoas passava, enquanto as pessoas iam de um lado para o outro, Bartimeu estava ali. Quem sabe sem esperança, desiludido, perdido, fracassado. E por isso estava assentado à beira do caminho. Mas estando nessa condição, era inevitável que ele ouvisse o que as pessoas falavam. Porque o que estava na boca do povo eram os acontecimentos gerados por Jesus. Eram os milagres que Jesus tinha feito. E pelo ouvir, Bartimeu ele começa agora a conhecer a respeito dessas histórias, a respeito desse homem que andava para um lado e para o outro curando as pessoas, pregando, ensinando e transformando a vida delas. Curando o leproso, curando o paralítico, curando tantas pessoas. E Bartimeu começa a conhecer através da lente dessas pessoas e dessas histórias que eram contadas a respeito desse homem, a respeito desse Jesus, até que um dia
ele não ouve uma história, mas ele ouve dizer que esse Jesus, referido nessas inúmeras histórias, estava passando por ali. E quando ele começa a perceber o volume, o barulho da multidão, ele ouve as pessoas dizendo que é Jesus que estava passando por ali, ele não perde a sua chance, a sua oportunidade, e ele começa a aclamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas o repreendem para que ele fique quieto, e ele estava acostumado com isso, a ser desprezado, marginalizado, calado, ignorado pelas pessoas, mas não por Jesus. E diante de toda a multidão, quando Jesus ouve o clamor daquele cego mendigo sentado à beira do caminho, Jesus para e manda chamá-lo. Jesus honra a fé daquele homem. E a Bíblia diz que quando os discípulos vão até ele e o chamam, ele de pronto se levanta, abandona sua capa, e isso aqui é muito emblemático também, porque a capa era talvez o que de mais importante um mendigo poderia ter. Porque era com a capa que ele se esquentava do frio, era com a capa que ele recolhia as esmolas que as pessoas davam para ele, as moedas que as pessoas davam de caridade. Mas ele abandona isso porque agora ele vai ter o encontro mais importante da vida dele. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus faz essa pergunta: Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Eu pergunto para você, na ênfase dessa série que nós temos trabalhado aqui, sem filtro, as perguntas de Jesus tiravam vários filtros. Qual é o filtro que essa pergunta de Jesus retira? Você tem ideia? Qual é o filtro que essa pergunta de Jesus está tirando? Qual é a máscara que Jesus está fazendo cair aqui? E na verdade essa pergunta é uma pegadinha, porque se a gente olhar só para essa história, talvez aqui a gente não tenha o entendimento completo de qual é o filtro que Jesus está pretendendo retirar aqui. E para a gente entender a preciosidade dessa pergunta aqui, porque era natural, Jesus curava as pessoas, ele perguntou para o paralítico também: o que você quer que eu te faça? Aquele homem do tanque de Betesda que estava lá há 38 anos, sem poder andar, Jesus também faz a pergunta para ele. Mas a questão aqui, para a gente entender qual é o filtro que Jesus está retirando, a gente precisa dar um zoom out, a gente precisa ampliar a nossa visão, olhar para além dessa história. E a Bíblia é um livro fantástico mesmo. E uma das chaves para você ver algumas coisas fascinantes da Bíblia é quando algumas frases e expressões se repetem. E elas vão dar alguns ganchos para você poder entender e olhar para esse cenário de uma maneira mais completa e mais ampla. Sabe o que é interessante aqui? Quando você dá esse zoom out, você amplia um pouco essa visão, você volta a alguns versos, e eu queria ler com vocês a partir do verso 35 de Marcos 10. Olha só que coisa interessante, porque essa história é imediatamente antes da história do cego Bartimeu. E vai acontecer algo interessante aqui, que logo vai chamar sua atenção. Marcos 10, a partir do verso 35, diz assim: então se aproximaram dele, de Jesus, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou, e qual foi a pergunta de Jesus para os discípulos? O que vocês querem que eu lhes faça? Jesus tinha feito, tempo antes, para os seus discípulos a mesma pergunta que ele vai fazer para Bartimeu. Do mesmo jeito que ele perguntou para Bartimeu: o que você quer que eu te faça? Ele pergunta aqui nesse cenário para os seus discípulos: o que querem que eu lhes faça? E eles responderam: permite-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo e receber o batismo com que eu sou batizado? E eles responderam: podemos. Mal sabiam eles o que estavam falando. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com o que eu sou batizado.
Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam, e que os seus maiores exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E aí, depois de ter tido essa experiência com seus discípulos, entra a história de Bartimeu na sequência. Quando eles foram para Jericó e tiveram esse encontro com Bartimeu, onde Jesus vai lhe fazer a mesma pergunta. Aqui nesse contexto, Jesus faz a mesma pergunta que fez para Bartimeu, ele faz para os seus discípulos: o que vocês querem que eu faça para vocês? E eles responderam: Senhor, que nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. E Jesus vai responder para eles: vocês não sabem o que estão pedindo. E isso pode se parecer muito comigo e com você. Quantas e quantas vezes não sabemos o que estamos pedindo? A pergunta é: será que nós estaríamos aqui se Deus tivesse dito sim para tudo que a gente já pediu para Ele? Será que nós ainda estaríamos salvos se Deus tivesse atendido conforme nós queríamos todas as nossas orações e as nossas petições? A verdade é que a realidade desses discípulos muitas vezes reflete a nossa realidade, a nossa condição. O que você quer que Jesus faça por você? Se Jesus perguntasse hoje para você: filho, o que você quer que eu te faça? Qual seria a sua resposta? A sua resposta estaria baseada em quê? A sua resposta seria motivada pelo quê? O que você tem pedido para Jesus em oração? Quais têm sido os motivos que têm te levado a orar e a buscar a presença dEle? A verdade é, queridos, que aquilo que nós pedimos ou aquilo que nós respondemos a essa pergunta revela o filtro que nós temos, pelo qual nós temos olhado para Cristo e para o seu reino. A resposta a essa pergunta vai revelar qual é o filtro que nós temos. E esse filtro, ele é determinante para a compreensão que nós temos a respeito de Jesus e a respeito do seu reino. A pergunta é a mesma nessas duas histórias, mas as respostas, elas revelam dois corações diferentes, duas perspectivas a respeito de Jesus e a respeito do reino. Porque os discípulos, eles querem posição, eles querem reconhecimento, eles querem importância, eles querem poder. Por quê? Porque provavelmente eles enxergam o reino de Deus através das lentes do mundo, dos filtros do mundo. Porque estão olhando para a pregação de Cristo, para aquilo que Cristo se propôs a fazer, com os filtros do mundo. Já o cego, ao responder essa pergunta de Jesus, ele não pede prestígio, ele não pede riqueza, ele não pede honra. Mas qual é o primeiro pedido que Bartimeu faz? Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Muitas vezes nós buscamos a Deus pedindo por promoção, pedindo por luxo, pedindo por portas abertas, por dinheiro, por sucesso. Nada disso é necessariamente errado. Mas isso revela onde está o nosso coração. Isso revela qual é o filtro pelo qual nós olhamos para Cristo e para o seu reino. E essa pergunta que Jesus faz, ela nos obriga a pensar para poder responder o que é indispensável para a minha vida. Porque Bartimeu e os discípulos têm ali diante deles a oportunidade da vida deles, porque o próprio Criador da vida está diante deles. E é obrigatório pensar naquilo que é indispensável.
O interessante, como essas duas histórias elas estão relacionadas, são os diversos contrastes que nós percebemos nessas duas histórias, dos discípulos com Jesus e de Jesus com Bartimeu. Olha só alguns desses contrastes. Tiago e João, eles tinham visão física, mas estavam cegos espiritualmente. Enquanto Bartimeu não enxergava fisicamente, mas ele enxergava Jesus melhor do que os seus discípulos. Contrastes, ironias dessa história. Tiago e João, eles olhavam para o Messias com as suas lentes, com os seus filtros, pela sua cultura, pelo que tinham aprendido. Eles estavam pensando apenas em poder, em posição, ainda não tinham entendido o caminho da cruz que eles estavam percorrendo. Porque se você ler aqui o Evangelho de Marcos, principalmente os capítulos 9 e 10, Jesus vai predizer aqui a sua morte na cruz pelo menos 2 vezes antes dessa conversa. E enquanto Jesus está falando de cruz, eles estão falando de trono, porque eles estão com outros filtros, eles estão olhando para Cristo e para o reino de Deus com seus interesses, com o filtro dos seus desejos mundanos, carnais. Olha alguns paralelos dessa história, ou dessas histórias. O começo da história, os discípulos estavam andando no caminho com Jesus e o cego estava sentado à beira do caminho. Os discípulos tinham visão física, o cego, por óbvio, não podia ver. Os discípulos, por verem, tinham visto vários milagres de Jesus, Jesus ressuscitando Lázaro, Jesus acalmando a tempestade, Jesus multiplicando os pães e os peixes. Principalmente os 2 citados aqui, Tiago e João, tinham estado com Jesus no Monte da Transfiguração. O cego não viu nada disso. Os discípulos chegam para Jesus querendo, exigindo: Senhor, nós queremos que o Senhor atenda o pedido que nós vamos te fazer. Olha só a prepotência desses discípulos, a presunção deles. Como quem diz: Senhor, já está tudo organizado aqui, o Senhor só precisa homologar, o Senhor só precisa dar a sua chancela, só valida o que a gente já planejou. Diferente do cego, que não exige, que não cobra, mas pede, depende. Os discípulos apresentam o seu desejo, o desejo deles é de se assentarem no trono. Vejam, no começo eles caminhavam com Jesus, agora querem se assentar. Bartimeu, que começou a história sentado à beira do caminho, agora quer pedir algo que o permita caminhar com Cristo Jesus. Os discípulos os chamam de mestre, enquanto o cego clama por Jesus, o filho de Davi. Você percebe os contrastes? Os paralelos aqui dessa história. É isso que nos faz entender de uma maneira mais ampla o que Jesus estava querendo ensinar quando perguntou para Bartimeu: o que você quer que eu te faça? Quando Bartimeu usa esse título, Jesus, filho de Davi, ele está usando aqui um título messiânico. E isso mostra que aquele que não podia ver fisicamente, enxergou aquilo que os outros não estavam enxergando. Aquele que não tinha condições de ver, enxergou primeiro quem era aquele que estava passando à sua frente. Enquanto os discípulos não reconhecem Jesus como Messias, enquanto os discípulos buscam se assentar no trono, enquanto eles exigem que Jesus os atenda, enquanto eles querem se desviar do caminho da cruz para ir para o caminho do trono, o cego reconhece Jesus como Messias. O cego quer deixar de estar assentado à beira do caminho. O cego atende o chamado de Jesus, deixando até mesmo a sua capa, e ele aceita seguir Jesus ou com Jesus para o caminho da cruz. A mesma pergunta, 2 corações completamente diferentes. Isso precisa nos ensinar uma coisa, e talvez a maior lição que esse cego mendigo assentado à beira do caminho nos ensine, é que enquanto os discípulos queriam um reino, o cego queria o rei. Enquanto a gente fica querendo tantas coisas desse mundo, o que nós mais deveríamos desejar e buscar é por Cristo. O nosso pedido deveria ser Cristo.
O nosso pedido deveria ser aquilo que nos possibilita estar mais perto dele, que nos possibilita caminhar com ele. Qual é o filtro pelo qual você tem olhado para o reino e para Cristo Jesus? Porque os nossos desejos, eles podem macular o nosso relacionamento com esse Deus. A verdade é, queridos, que muitas vezes nós só vemos o que nós queremos ver. E essa é uma grande verdade. Os nossos interesses como filtro para a gente enxergar o mundo podem distorcer a realidade, distorcer aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve. Por sermos movidos por esses desejos, ou por lermos o mundo através da lente dos desejos. E isso se deu na vida dos discípulos porque Jesus, enquanto ele falava de cruz, eles ouviam um trono. Enquanto Jesus falava sobre morrer, eles entendiam sobre governar. Enquanto Jesus falava sobre servir, eles entendiam sobre poder. Você vê o que você quer ver. Você enxerga o que você quer enxergar. E a triste realidade dessas duas histórias é que os discípulos aqui, eles estavam cegos por causa dos próprios desejos. E pode ser que os nossos desejos nos impeçam de termos o melhor dessa relação com o nosso Deus. Talvez estejamos querendo mais o reino do que o próprio rei. O problema é que quando nós olhamos para Deus com o filtro dos nossos desejos, nós tendemos a ter uma visão equivocada a respeito de quem Deus é. E essa visão equivocada que nós temos muitas vezes de quem Deus é, ela vai se apresentar e vai se revelar diante de muitas situações da vida, porque quando eu olho para Deus com o filtro dos meus desejos, quando Deus confirma os meus planos, então Deus é bom. Mas quando Deus fecha uma porta, poxa, eu não entendo Deus. Quando eu olho para Deus com o filtro dos meus desejos, e Deus responde conforme eu quero, Deus ouviu minha oração, Deus respondeu. Mas quando Ele responde diferente, onde que Deus está? Eu limito a minha relação com Ele quando eu olho para Ele com o filtro dos meus desejos, de maneira que se Deus me atende em tudo que eu quero e segue o meu itinerário, está tudo bem, Ele é Deus. Mas no momento em que Ele sai fora da cartilha, tudo isso cai por terra. Esse é um indício de que a minha vida pode estar sendo pautada pela lente dos meus desejos. E quando eu faço isso, eu não enxergo Deus como Ele verdadeiramente é. Quando eu faço isso, eu perco a melhor parte. Muitas vezes nós o avaliamos pelo quanto Ele confirma as nossas expectativas. E aí eu vou ter uma visão muito limitada e na verdade equivocada a respeito sobre Deus. Os discípulos estavam olhando para o seu mestre com essa lente, a lente dos seus desejos. Por isso que quando eles olham para Jesus, eles veem um futuro para eles. Mas quando Bartimeu olha para Jesus, olha entre aspas com os olhos da fé, ele olha Jesus apenas. Ele olha apenas para Jesus e o reconhecendo como Ele é, como sendo o Messias, ele só pode pedir: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque quando ele olha para Jesus, ele enxerga o próprio Jesus. Esse olhar sem filtro. Agora talvez você possa fazer uma pergunta que foi a pergunta que eu também me fiz ao refletir sobre isso. Tá, mas os discípulos tinham um plano, chegaram para Jesus e disseram: Senhor, nós queremos que o Senhor atenda o que nós vamos te pedir. E eles pediram o que eles queriam, e eles queriam um lugar à direita e outro à esquerda do trono. Ok, eles pediram algo para si, mas também no final da história Bartimeu também pede algo para si. Ele também pede que eu torne a ver. Qual é a diferença entre os dois pedidos? E existem algumas diferenças. A diferença não está no pedido em si, mas está na relação que cada um tem com Jesus e com o reino. O que faz a diferença aqui é o propósito e o final do pedido. É a intenção do pedido, é a motivação do pedido.
Olha só como Tiago e João chegam para Jesus: nós queremos que o Senhor nos faça o que nós vamos pedir. Chegam ali de cima para baixo, exigindo. Olha o tom com o qual eles falam, é praticamente determinando: Senhor, já está tudo organizado, o Senhor só precisa fazer o que a gente já estabeleceu aqui. Ou seja, eles estão convidando Jesus a fazer parte do plano deles. Senhor, a gente já estabeleceu o plano, o Senhor pode participar aqui, se o Senhor quiser. Agora, o que Bartimeu faz é diferente. Porque o primeiro pedido de Bartimeu é: Senhor, tem misericórdia. E aí quando Jesus pergunta para ele: o que quer que eu te faça? Bartimeu não começa dizendo: Senhor, me dá, ou Senhor, faça para mim. Não. Mas ele pede: tem misericórdia. E depois que Jesus pergunta para ele, ele vai dizer assim: Senhor, que eu torne a ver. Esse é o pedido de Bartimeu. Enquanto os discípulos pedem algo que alimenta o ego, Bartimeu pede algo que lhe permitirá seguir a Jesus. Você percebe a diferença? Acaba sendo para ele, mas é para possibilitá-lo sair da beira do caminho e ir para o caminho com Jesus. Para esse tipo de pedido, a Bíblia já diz: tudo quanto pedirdes em oração, vocês vão receber. Quando o nosso coração está alinhado com o dele, quando o pedido tem o propósito de salvação, quando o pedido tem o propósito de proclamar esse evangelho, de levá-lo adiante, a resposta já está dada, é sim. Pede e ele vai te dar. Essa é a diferença. Enquanto os discípulos pedem para o seu próprio prazer, para atender os seus interesses mundanos carnais, Bartimeu pede para poder seguir a Jesus. E é interessante o pedido, né? Que eu torne a ver. A gente já mencionou no começo da mensagem sobre essa dificuldade. Como teria sido difícil a vida de Bartimeu de enxergar e de repente perder a sua visão. E ter que lidar com todas essas questões ao longo da sua vida. E sabe o que ajudou ele a entender o que pedir aqui? Porque Jesus está tirando aqui, não necessariamente o filtro da vida de Bartimeu, porque eu acho que a vida já tinha se encarregado de fazer isso. Mas quando Jesus pergunta para Bartimeu: o que você quer que eu te faça? Jesus está tirando o filtro dos olhos dos seus discípulos e ensinando para eles uma grande lição. Enquanto vocês estão pedindo por trono, tem alguém aqui pedindo por cruz. Porque é a cruz que garante salvação. Esse aqui é um coração alinhado com os propósitos do reino dos céus, que são salvíficos. Bartimeu sabe o que pedir e pede algo que vai possibilitá-lo a seguir a Jesus, porque ele sabe o que é não enxergar, porque ele sabe o que é não caminhar com Jesus. E voltando àquela relação de muitas vezes a gente só enxerga o que a gente quer ver, da mesma maneira, às vezes a gente só dá valor para alguma coisa quando a gente perde. Só quando a gente não tem, a gente dá valor. Só quando a gente precisa muito e aquilo não está ao nosso alcance, à nossa disposição. Bartimeu, ele pede para voltar a ver porque ele sabe o que é não enxergar. Mas os discípulos nunca pediram para ver de novo, ou nunca pediram para ter uma visão melhor, porque nunca perceberam que estavam cegos. Por isso Jesus pergunta: o que vocês querem que eu faça para vocês? Não tinham essa compreensão. E aqui, queridos, que se a gente tiver uma visão limitada sobre Jesus, e se nós olharmos para Jesus somente baseado no filtro dos nossos desejos, nós vamos ter uma visão equivocada a respeito dele.
E é impressionante porque muitas vezes quando a gente lê na Bíblia, Jesus dizendo: no mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo porque eu venci o mundo. Tem gente que não entende que no mundo a gente vai ter aflição. Tem gente que com o filtro dos desejos ouve esse texto e entende que tudo vai dar certo. Que viver com Jesus vai ser uma maravilha, vai ser um mar de rosas. E precisa tirar esse filtro dos seus desejos, dessa vontade de que tudo dê certo. Porque o lugar onde tudo dá certo não é aqui, é no céu. O lugar onde tudo dá certo não é nessa vida, é no porvir, não é agora. Agora é: no mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo, porque um dia eu vou reparar todas as coisas. O que importa agora é poder caminhar com Cristo. O que importa agora é poder estar com Ele. O que importa agora é a presença dEle. Mas os discípulos com seus filtros não perceberam. E quando Jesus olha para aquele cego mendigo assentado à beira do caminho e pergunta: o que você quer que eu faça? Ele podia ter pedido uma série de coisas. Ele podia ter pedido: Senhor, eu quero dinheiro, a situação miserável que eu vivo. Senhor, eu quero uma casa melhor porque eu fico aqui no relento. Senhor, eu quero uma roupa decente, olha como é que eu estou vestido. Eu quero uma próxima refeição bem farta. Não é isso que ele pede. Porque ele entendeu quem é que estava ali diante dele. Ele entendeu o que era a real necessidade dele. Ele entendeu o que era mais importante na vida dele. E aí ele pede: Senhor, que eu torne a ver. E quando ele vê de novo, qual é o primeiro rosto que ele enxerga ali? É o rosto de Jesus. E ali a busca dele terminou. Ali os desejos dele foram satisfeitos, porque a Bíblia diz, terminando essa história, dizendo: imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. A Bíblia não faz nem menção dele ter voltado pegar a sua capa, que era o que de mais importante ele tinha. Porque agora ele recebeu, ele encontrou aquilo que de mais importante alguém pode ter na vida. É Cristo Jesus. Às vezes nós não sabemos pedir. Às vezes nós pedimos baseado nos nossos interesses. Pelo filtro dos nossos desejos, e interpretamos a Deus com base nesse filtro. Aí Jesus traz a história do Bartimeu para tirar as nossas máscaras, para limpar os nossos olhos e nós possamos vê-lo como Ele realmente é. E essa história vai nos ensinar, queridos, que a maior cegueira não é perder a visão, mas é perder a capacidade de enxergar quem Jesus realmente é. E quando você enxergar quem Jesus realmente é, você vai entender que se você tem Ele, você tem tudo. Eu estudo a Bíblia com muitas pessoas, e elas têm os mais diversos desafios na vida. E são pessoas que ao longo da sua história não tiveram muita experiência religiosa, nem muita intimidade com a palavra. Estão aprendendo muita coisa. Mas é impressionante ver o que Deus tem feito na vida dessas pessoas. E como o entendimento delas e a compreensão delas vai mudando ao longo do tempo. Porque no começo havia muita dúvida sobre transição profissional, deixar o emprego e buscar outro. E ainda com desejos comuns ao mundo. Eu quero um melhor emprego, eu quero um melhor salário, a melhor remuneração, no melhor ambiente, tudo. E a gente começou a trabalhar, mas vem cá, o que é melhor? Qual é a referência para a gente estabelecer o que é melhor? Isso mostra que a gente não sabe pedir. Porque às vezes a gente pede isso: Senhor, eu quero um emprego melhor, eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter mais condição, eu quero uma série de coisas. E veja, eu não estou dizendo que isso é errado, eu só estou colocando isso em perspectiva. Mas o que é melhor? É um emprego que te pague mais, mas que te traga mais estresse,
mais cansaço, menos tempo com a família, e que talvez te faça orar menos, que te faça estar menos tempo em comunhão, mas um emprego que talvez não te pague tão bem, mas que te faça orar mais, que te desafie mais, que te aproxime mais de Deus, por precisar mais. Você entende? O que é melhor? E aí a gente fica lutando e muitas vezes a gente cai para o filtro do desejo. É porque eu quero conquistar, eu quero avançar, mas talvez isso não seja o melhor. Se você coloca em perspectiva a salvação. E se eu olho para Deus somente com o filtro dos meus desejos, eu olho para Ele, aí Deus não dá esse emprego. Por quê? Porque Ele olha para esse emprego e diz assim: filho, mas você vai se perder ali. E eu tenho um caminho melhor para você, que talvez não pague tão bem. O que é melhor? Vai depender de onde está o teu coração. Vai depender de onde está o teu desejo. Qual é o teu desejo? Se o teu desejo é o céu, permita que Deus te conduza pelo caminho que vai te conduzir para o céu. E talvez aos olhos dos humanos, o caminho que vai te conduzir para o céu não seja o melhor. Você está disposto a isso? Está disposto a pedir para Jesus: Senhor, que eu veja de novo, que eu possa te ver como o Senhor é, que eu possa olhar para o Senhor não com esses olhos humanos, carnais, tendenciosos, mas que eu possa olhar para o Senhor com os olhos da fé, como Bartimeu olhou. Bartimeu enxergou antes de poder ver. Por isso que a pior cegueira não é a perda da visão, mas é a perda da capacidade de ver Jesus como Ele é, e de entender os seus caminhos e os seus propósitos. Por isso também, de igual medida, o maior milagre talvez não tenha sido Bartimeu abrir os olhos, mas talvez o maior milagre dessa história seja ter enxergado Jesus como Ele realmente é, antes mesmo de abrir os olhos. Que esse milagre possa acontecer na minha e na sua vida também. Que Jesus possa sondar o nosso coração e nos provar nisso. Que Ele possa pesar o nosso coração. Que Ele possa nos sondar por completo. E que no íntimo do nosso coração nós possamos entender quem Ele realmente é, sem os filtros dos nossos interesses pessoais ou dos nossos desejos carnais, mas reconhecê-lo como nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Querido Deus, muitas vezes, Pai, nós pautamos a nossa relação contigo pelos nossos interesses pessoais. Motivados muitas vezes, ó Deus, pela inclinação da nossa carne. Mas nesse momento, ó Pai, nós pedimos que o mesmo milagre que aconteceu com Bartimeu aconteça conosco hoje. Que nós possamos te enxergar, ó Deus, como o Senhor verdadeiramente é. Sem os filtros dos interesses pessoais. E que possamos entender, ó Deus, que tudo aquilo que pedimos e que nos aproxima do Senhor, que nos faz cumprir o teu propósito aqui nesse mundo, já está respondido. Que possamos entender que a resposta é sim para tudo isso e que o nosso coração esteja tão alinhado com o seu que nós possamos pedir aquilo que te agrada. Porque é verdade que muitas vezes nós não sabemos o que pedimos, ó Deus. E nós queremos hoje te agradecer por não ter atendido a todos os nossos anseios. E que loucura é isso, Pai. Muito obrigado por muitas vezes nos dizer não. É só por isso que nós estamos aqui. E é só por isso que nós vamos continuar vivendo e caminhando. E é só por isso que nós seremos salvos. Porque o Senhor conhece o fim desde o princípio, e o Senhor sabe qual é o caminho que nos conduzirá à salvação. Então, leva-nos por esse caminho contigo. Que nós possamos assumir com Cristo Jesus o caminho da cruz, o caminho da redenção, não o caminho do trono, da ostentação, mas que humildemente possamos depor o nosso coração em tuas mãos para que o Senhor cuide de nós. Toma o nosso coração nas tuas mãos, ó Deus. E permita-nos te enxergar como o Senhor realmente é, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus. E que você tenha na presença dele um bom restante de sábado. Amém?